Então, vai ser uma apresentação sobre o grupo de trabalho de equidade de gênero da CAPES, que a gente mencionou ontem. Então, a gente tem a Letícia de Oliveira, a Aline Pan e a Catemari Rosa. Então, a Letícia é mestre, doutora pela mestre da USP, doutora da UFRJ em Neurofisiologia e pós-doutora em Neuroimagem Funcional e Machine Learning pela King's College London. Vou pular aqui para encurtar um pouquinho. Ela é mãe de uma menina nascida em 2005. Tá? A Aline é graduada em Física. Tá? Hoje ela é professora da URGS do Campus Litoral Norte, é mãe da Sofia e do Benício. A Catemari nós apresentamos ontem, mas vamos reviver a informação aqui. Peraí, deixa eu achar ela. Tá? A Catemari é graduada em Física e hoje é professora da Universidade Federal da Bahia e tem os trabalhos relacionados a discussões sobre gênero, sexualidade, raça, etnia e coordenadora do projeto Contando Nossa História, Negras e Negros nas Ciências, Tecnologias e Engenharias do Brasil. Então, elas vão contar um pouquinho o que é esse grupo de trabalho e depois a gente discute um pouco o assunto. Obrigada, Gurias. Boa tarde, gente. Como a Fernanda já apresentou, eu me chamo Letícia de Oliveira, né? Eu, na verdade, sou professora, eu não botei aqui, mas nós somos a Aline da URGS, a Catemari da Federal da Bahia e eu sou da Universidade Federal Fluminense, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da história desse GT, desse grupo de trabalho lá na CAPES. Eu vou fazer a apresentação rápida, depois a gente abre, as meninas vão trazer um pouco da colocação delas e a gente abre para perguntas, né, para discutir com vocês. Só antes de começar, ainda fechando o último ponto e da palestra da Eugênia, esse fenômeno de se sentir ameaçada em exposições de destaque se chama ameaça pelo estereótipo. E a gente não teve, tem um fenômeno na psicologia muito bem descrito, né? Esse ano a gente não teve tempo, ano passado a gente falou bastante de viés implícito e ameaça pelo estereótipo, esse ano não deu tempo, mas quem tiver interesse eu tenho material, posso passar para vocês, tá? Então, dando continuidade aqui, deixa eu ver se eu me acerto. Então, tudo começou quando, né? Como é que começou esse grupo de trabalho lá na CAPES? Nós, no primeiro simpósio, exatamente há um ano atrás, né, sobre maternidade e ciência, organizado aqui pelo Parenting Science, nós tivemos a presença da Jussara Pereira Prado, que é coordenadora de parcerias com a Europa e a América Latina da CAPES. Então, a Jussara veio representando a CAPES no evento do ano passado do Parenting Science. E o que aconteceu? A Jussara ficou muito encantada, eu acho, com todo o evento, né? Ela ficou muito mobilizada, até porque a Jussara, a tese dela de doutorado foi sobre esse assunto, sobre a questão de mulheres na ciência, e a Jussara convidou, então, né, foi uma iniciativa dela e da professora Cone, e observem que é dentro da Direção de Relações Internacionais da CAPES, então não foi na CAPES de modo geral, foi num setor da CAPES, e elas fizeram, então, a partir desse evento, instituíram um GT, né, um grupo de trabalho para discutir essas questões dentro da CAPES. Aqui só para mostrar para vocês a portaria, ela saiu no dia 27 de setembro de 2018, o nosso mandato de 2 anos, né? Então está aqui a portaria. E quem compunha esse GT foi uma escolha deles lá, então a Aline, que está aqui presente com a gente, a Aline Pan, o professor Gunter, que também trabalha com questões de gênero, trabalhou com questões de gênero na UNB, a professora Jaqueline Leta, que não chegou a participar efetivamente do GT, ela pediu por razões pessoais, ela se desligou do GT, a professora Catemari Rosa, né, como a gente já falou, da Bahia, eu, da UF, e a professora Márcia Bernardes Barbosa, que muitos de vocês conhecem, aqui da URGS. Né. Como é que aconteceu? Quais eram os objetivos desse GT? Eu coloquei aqui para vocês o que está na portaria, tá? Um pouco resumido. Propor políticas e ações estratégicas para o aumento da representatividade de mulheres no meio acadêmico, sugerir ajustes que promovam o aumento da participação de mulheres nos comitês de avaliação da CAPES, tá? Porque, embora a gente saiba que ter mais mulher participando dos comitês não resolve a questão, porque depende de qual mulher que está lá, isso é uma condição necessária. Ela não é suficiente, mas ela é necessária. Se nem isso a gente tiver, então não vamos avançar, tá? Sugerir ajustes em indicadores, plataformas, sistemas de informação, editais e processos, de forma a ampliar a equidade de gênero, tá? Então, esse é o texto dos objetivos que está lá na portaria.
Como é que foi que funcionou de fato? Então, nós tivemos 3 reuniões, em 30 de agosto, 11 de outubro e 20 de novembro. 3 reuniões presenciais lá na CAPES em Brasília de dia inteiro, mas a gente trabalhou muito offline, né? Trabalhamos, eu vou mostrar para vocês, na confecção de um documento. Foram reuniões muito divertidas, até porque com a Márcia, para quem conhece, não tem como não ser divertido, né? A gente se divertiu muito, foi muito legal esses 3 encontros, aprendemos muito também, discutindo. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, a gente encontrou uma receptividade entre os técnicos da CAPES muito grande, muita sensibilidade em relação ao tema. Eles nos deixaram muito à vontade assim, para a realização das propostas e tal. Então, foi uma experiência muito interessante. O que resultou disso? Uma coisa também que eu queria comentar, nós fizemos 2 palestras, eu e a Catemari. Eu fiz a palestra na visita do dia 30 de agosto, né? Mulheres na Ciência, Forças Invisíveis que Influenciam a Representatividade Feminina. Uma palestra parecida com a que a gente fez no Parenting Science do ano passado, onde a gente fala justamente do viés implícito e dessa ameaça pelo estereótipo. E a Catemari fez uma palestra sobre ciência e inclusão, uma discussão sobre raça, gênero e diversidade sexual na física. Tá? Então, eu acho que foi bastante significativo a gente ter conseguido fazer essa apresentação lá na CAPES para os técnicos, né, para quem quisesse ouvir a palestra. E o que nós geramos de resultado até agora, né? Nós geramos um documento, que vocês estão vendo aqui, um documento de trabalho de equidade de gênero, onde tem uma introdução que a gente faz um breve histórico dessa questão das mulheres, né, na ciência aqui no Brasil. E, obviamente, o que mais nos importava era trabalhar... eu vou ler aqui os objetivos desse documento que a gente elaborou, só para vocês verem que ele sai um pouco dessa coisa mais abstrata, dos objetivos da proposta lá, da portaria, e no documento é uma coisa mais concreta, tá? Então, vejam só. O que a gente queria? Fazer programas de apoio e mecanismos de compensação para a manutenção das pesquisas durante a fase da maternidade. Então, aqui a gente está mais específico. O que a gente quer fazer de fato? Que mais? Indução de ações que contribuam para a desconstrução dos estereótipos de gênero. Como a gente está falando aqui, é muito importante a gente fazer essa desconstrução, né? E, último, estratégias de aumento de participação de mulheres relacionadas aos processos de avaliação e fomento pelas agências brasileiras, estimulando, inclusive, a participação de mulheres negras e indígenas na comunidade científica. Então, ampliando também, além da questão das mulheres, para a questão das mulheres negras e indígenas. Eu fiz assim, eu pensei algumas coisas, porque tem muita coisa nesse documento, tá? Mas algumas coisas principais. A primeira, e que eu acho que a gente estava andando bem, é a seguinte questão: a avaliação da pós-graduação na plataforma Sucupira. Então, aqui, só para dar o contexto para vocês, muitas vezes, como a gente até comentou ontem, as mulheres são afastadas dos programas de pós-graduação, a Fernanda até falou bastante disso, por conta da maternidade. Porque ocorre uma queda esperada da produtividade e os coordenadores de programa, em geral, afastam, né? O programa ou o coordenador afasta essa mulher por questões de pontuação mesmo na avaliação da plataforma. E a primeira surpresa que a gente teve foi que os técnicos da CAPES, o pessoal da CAPES não tinha clareza disso. Né? E foi assim uma certa surpresa que a gente ficou, né, Aline? Eles ficaram meio surpresos. Mas ocorre isso mesmo? As mulheres se afastam da pós-graduação por conta da maternidade? E a gente, sim, isso acontece. Então, a primeira coisa interessante é que existe um certo hiato entre nós, né, que estamos aqui fazendo ciência, e eles que fazem as políticas públicas. E a gente tem que trabalhar para desfazer esse ato. E aí, o que a gente tinha pensado? Né? Nós discutimos lá, né? E pensamos, isso também já é uma coisa que não é originalidade nossa, já tinha sido discutida, de que os coordenadores dos programas de pós-graduação tivessem a opção de não incluir as mães, as mulheres pesquisadoras que foram mães durante aquela quadrienal da Sucupira. Tá? Então, o que seria isso? Ó? Propõe-se que a coordenação do programa tenha a opção, ou seja, é importante, isso é opcional, de solicitar a suspensão temporária na avaliação quadrienal da produção científica e no quantitativo de docentes e discentes, isso valeria para as discentes também, caso a pessoa tenha estado em licença maternidade no quadriênio anterior. Então, esse aqui era uma coisa que a gente estava assim, bem animado de conseguir, e estávamos até avançados, a gente chegou a falar, né, fazer uma reunião com a direção de avaliação da CAPES, ou seja, com aquele pessoal que faz a plataforma Sucupira, né, pensando já em como implementar, vai ter um boxzinho lá, que o coordenador diz que
sim, tem uma mulher que esteve, né, uma das pesquisadoras teve licença maternidade, e um outro box que ele podia escolher se queria incluir ou não a produção dela naquele relatório de, né, enfim. Então esse foi um ponto importante. A gente também trabalhou em avaliação de projetos editais, né, de novo, né, dizendo que os comitês avaliadores deviam ter diversidade de equilíbrio e gênero, né, isso inclusive dentro da CAPES. Se vocês olharem o comitê avaliador dos INCTs, que é a maior verba, né, maior financiamento no Brasil hoje, é basicamente masculino. Tá? Então é importante que a gente tenha diversidade nos comitês. Né? Deve-se tentar minimizar a subrepresentação de determinados grupos entre os candidatos. Isso é bem interessante também, né? Quando você observa na lista de candidatos que você tem subrepresentação, quer dizer, se você tem um edital em que só participam, por exemplo, os candidatos, você tem 70% de candidatos homens naquele edital, há um problema. Né? Então, tentar contornar isso de outra forma. E existem formas. Por exemplo, a própria maneira como o edital é redigido pode atrair mais ou menos mulheres. Né? Então, nós discutimos isso também lá. Ainda em avaliação isso aqui mais são as posturas mais clássicas, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Nos instrumentos de seleção em que se considera o tempo de titulação como critério para submissão, adicionar 1 ano a mais por cada licença maternidade. Tá? Então, se você está concorrendo uma verba que você só pode ganhar se você tiver até 10 anos de doutorado, caso você tenha um filho, que isso seja estendido, que você seja considerado jovem ou elegível por mais tempo, por exemplo. E também a avaliação diferenciada de currículos, né? Então, a inclusão de 1 ano a mais na contabilização da produtividade de cientistas que tiveram uma licença maternidade durante aquele período de avaliação. Tá? Então, foram só para dar alguns exemplos de propostas que nós retiramos lá. Deixa eu ver se eu coloquei mais um que é bem legal, que inclusive foi inspirado no Parity Science, criação de um programa de pós-doutorado para apoio de pesquisadores em atividades de pesquisa, e aí fazendo um link no que a Eugênia falou, né, há algumas atividades que, assim como vocês todas sabem, né, nós temos professores substitutos para a graduação, quando a gente entra em licença maternidade. Por que não ter uma pesquisadora substituta no laboratório, né, que pudesse, no caso de coleta, né, no caso das áreas biológicas, mas não só na biológicas, ajudar a mãe naquele período, né, no primeiro ano, pelo menos. Então, a gente também levantou a questão da contratação de serviços de recreação infantil, que pelo menos a CAPES permita essa rubrica, porque você não pode. Isso não é possível, nem que você tenha o dinheiro. Tá? Para a organização de eventos, isso não é possível. E a criação de uma rubrica também que permitisse levar filhos de até 4 anos de idade em eventos no Brasil e exterior, que outro ponto que é crítico é que as mulheres têm que ter mobilidade, têm que fazer capital social, isso tudo que a gente já comentou, para conseguir prosseguir nas suas pesquisas. Né? Então, é muito importante essa questão. Qual é a situação atual? Então, tem várias outras propostas. A situação atual é a seguinte. O documento foi finalizado e não foi submetido ainda para aprovação em instâncias superiores da CAPES. Então, ainda está na direção de relações internacionais. E nós estamos com as atividades suspensas. Tá? Então, a coisa estava indo muito bem. E nós tivemos uma mudança de governo onde tudo está paralisado. Tá? Essa é a nossa situação atual. A professora Cone, que era a diretora, né, a coordenadora de todo o setor de direção de relações internacionais, não está mais na CAPES. Então, ela, inclusive, para quem conhece um pouco a CAPES, era uma das responsáveis, né, talvez a peça principal no edital print de internacionalização. Então, a gente está numa situação complicada na CAPES, no momento. E as atividades estão suspensas. Mas estamos no radar, foi assim que me responderam. Quando eu consultei, não, o GT ainda está no radar, quer dizer, pode ser que a gente volte a ser convocado, né, e as coisas prossigam, não sabemos. E eu queria só falar, antes de finalizar, né, que o fato da gente ter participado desse GT trouxe muitas consequências indiretas importantes. As meninas podem falar um pouco depois delas também. Mas, no meu caso, a gente criou um grupo de trabalho Mulheres na Ciência lá na Universidade Federal Fluminense, né, que está sendo bastante importante. Na verdade, o que aconteceu? Quando a UF soube que eu estava nesse GT na CAPES, convidou a mim e a professora Karen Calaza para que a gente abrisse. Não, vamos fazer a mesma coisa aqui na UF, né, acharam interessante. Então, a gente abriu esse GT, né, iniciou esse trabalho.
E eu acho que a primeira coisa importante quando a gente pensa num grupo de trabalho é a composição do GT. Então, a gente procurou, tem professores de diferentes áreas do conhecimento aqui, pessoal da psicologia, da sociologia, da área biomédica, da física, né? A gente fez um pouco, tem estudantes, tem técnico administrativa, e outra coisa bem importante, a gente envolveu a própria administração central. Então, uma das participantes, hoje atualmente, na época ela não era, mas hoje ela é pró-reitora de pesquisa. Então, é importante porque você envolve as pessoas que tomam as decisões. Tá? Então, essa acho que é uma coisa também que eu queria deixar para vocês. Nós já fizemos muitas coisas até por pouco tempo de existência nosso, né? Não temos um ano ainda. Conseguimos equilíbrio de gênero nas pró-reitorias. É claro que a gente tem uma administração central e um reitor super sensível a isso, mas nós fizemos essa demanda. O edital PIBIC, de apoio à maternidade, que já foi falado antes, né? Nós estamos trabalhando com apoio à maternidade de coisas básicas como fraldário, acesso às mães ao restaurante universitário, que está um problema lá na UF no momento. Uma coisa que eu queria divulgar para vocês, nós fizemos um manual de boas práticas para o processo seletivo. Nesse manual, inclusive, ele serviu de base para o próprio documento da CAPES, que nós elaboramos. Tem várias dicas assim, de como lidar com esse viés implícito e quando que ele aparece, como é que a gente pode combatê-lo. Tá? Então, ele está nesse site, www.mulheresnaciencia.org, vocês podem ter acesso. Nós iniciamos uma boa discussão sobre assédio, que é outro ponto central, né, na questão. Inclusive, no site, nós colocamos um levantamento que nós fizemos o que tem no Brasil já mapeado sobre assédio. Tá lá no nosso site. Fizemos 2 eventos de pioneiras na ciência com a professora Idete Pereira, que, para quem conhece, é um ícone do feminismo, né, da década de 70 aqui no Brasil. E ela tem um livro chamado Pioneiras na Ciência. Nós fizemos 2 eventos, porque uma das ideias é divulgar a importância das mulheres dentro da ciência, né, das que vieram antes de nós. E fizemos um evento também que foi muito legal, o Café com Ildete, que foi chamar a Ildete, foi uma demanda das alunas para uma conversa mais informal, da experiência dela, como é que tinha sido, né, essa coisa de viver o feminismo aí da década de 80, 70, 80, então foi muito legal. Enfim, só para dizer que isso, né, cada coisa, você puxa um pontinho e outras coisas aí vão acontecendo, tá bom? Muito obrigada, eu passo a palavra agora para as meninas. Bom, uma coisa só que, assim, como Letícia comentou, teve muitos pontos, é um documento longo, tem várias outras questões que a gente discutiu, mas tem uma das coisas que eu queria trazer aqui para comentar sobre o documento e sobre as discussões que a gente chegou a fazer, e que é interessante, inclusive, por hoje, dia 17 de maio, que é dia da visibilidade LGBT, e então essa é uma questão que a gente também discutiu e que a gente tentou, né, ter representatividade de uma pessoa trans no grupo, e a gente não conseguiu. Está muito baixo? Está muito baixo. Melhorou? Agora ficou. Pronto. Mas então, eu estava falando que a gente estava tentando ter uma pesquisadora, a gente chegou a conversar, né, com uma pesquisadora trans para compor o grupo, ou não exatamente compor o grupo, mas para ir lá conversar com a gente, para a gente ter uma conversa, né, com as pessoas que efetivamente sabem sobre as suas demandas e necessidades, e isso a gente foi um pouco mais difícil da gente conseguir. Então, também, esse trabalho no GT não foi sem um pouco de enfrentamentos, assim, né? Não foi assim, foi muito bom, a gente teve uma ótima receptividade, mas também a gente teve alguns enfrentamentos. E eu acho que é importante, como eu falei ontem, e como foi interessante da palestra lá na CAPES, né, que eu falei sobre... Porque, então, falamos... E foi bacana, assim, porque a gente falou sobre gênero, e eu falei sobre LGBT... e falei sobre identidade de gênero e várias outras coisas que
e tinham técnicos e técnicas da CAPES, e a gente foi bacana assim de poder conversar abertamente, as pessoas perguntarem e começarem a pensar e tentar entender outras possibilidades de enxergar gênero e de entender pessoas que não estão no convívio delas, né? Então isso foi bacana, mas é uma coisa que ainda assim o documento a gente não podia utilizar a palavra trans. A gente sabe que a gente não pode colocar. Então a gente tem que tentar deixar essa questão, trazer essa questão, mas de uma forma que fosse subentendida, alguma coisa assim, mais implícita. Então essa foi uma certa dificuldade assim que eu senti, e que eu fico pensando naquela coisa, né? Eu sobe todo mundo, eu não sobe ninguém. Então eu fico assim, aquela situação da vida ali real, que tu está num momento em que eu me senti muito mal. Então eu estou falando assim no sentido de que para mim foi uma coisa um pouco difícil. Quer dizer, não a experiência como um todo, mas eu me senti nessa posição de estar num espaço privilegiado em que eu não pude lutar o suficiente para quem não podia estar ali. Então, boa tarde. Muitas das coisas que a Letícia comentou, a gente poderia aqui falar por várias horas, né? Porque foi muito importante esses encontros. A gente elencou vários itens, assim como a Catemari agora falou, a questão dos trans e tal. A gente queria muito no início a questão do assédio, mas a gente foi sinalizada pela própria direção da CAPES que se a gente colocasse todas as nossas solicitações de início, seria inviável a aprovação, né? E o que realmente assim me impactou, na verdade várias coisas me impactaram, mas o que mais me impactou é o que a Letícia comentou brevemente na apresentação, que o pessoal da CAPES não tem ideia de várias coisas que a gente passa. Foi o diretor do CNPq, um dia nas nossas reuniões, que eu estava muito braba com a bandeira da questão da pós-graduação, porque muitas mulheres, depois de ter filhos, saem da pós-graduação, ou quando têm filhos não são incorporadas na pós-graduação, e que elas estão cada vez mais perdendo esse espaço, e que isso repercute depois nas suas pesquisas e nos seus projetos, enfim. E ele disse que ele não entendia por quê. Né? E, claro, só os argumentos para ele não bastava. A gente realmente precisa de dados, a gente precisa ter muitos dados, a gente precisa ter um alicerce. Esse simpósio é super importante, ele foi um marco realmente o ano passado, para nos dar essa abertura e mostrar para a sociedade. Né? Como a colega agora comentou, ela tem o viés, todos nós temos, nós somos educados assim. Eu estava esses 2 dias anteriores num encontro regional de ensino de física, e uma aluna minha foi apresentar um trabalho com alunas do magistério, e foi feita uma pesquisa nas escolas aqui do Sul, e apenas 2% são homens. E essas meninas que vão ser futuras professoras, elas também não gostam de ciências, porque elas não tiveram ciência, como é dada, é complexo e tal. E isso, então, vai ser cada vez mais perpetuado. Né? Então, é aí que está o grande problema. Isso a gente também era uma das ações que a gente queria cada vez mais fomentar. A gente tem o PIBID, quer dizer, tinha o PIBID, tem, mas está sofrendo alguns problemas aí, e que é para fomentar. Nós temos tantas mais mulheres fazendo licenciatura, mas que depois lá no topo não chega. E por quê? Então, todas essas discussões são muito importantes, e esse grupo foi bem importante por conseguir mostrar, ter essa conversa com essa agência e mostrar. Foi o pessoal do CNPq, um dia também na palestra da Letícia, foi o pessoal do Ministério da Educação. Então, nos colocar, dizer para eles o que está acontecendo mesmo deste lado, né? E eu acho que é bem importante, como a Márcia também relata em várias vezes, a gente cada vez mais fazer coletas de dados, ter dados para a gente poder ir a essas pessoas e reportar eles com dados, e assim poder lutar realmente pelo aquilo que a gente acredita.
Isso. Então tá, gente. Perguntas? Camila pulou lá do banco. Oi, gente, boa tarde. Não, aqui é super importante porque a gente fala bastante sobre o sistema de métricas da CAPES. Eu acho que para quem está na universidade particular, a gente até conversou isso aqui no intervalo, é a parte mais importante. Então, o que eu queria ver com vocês é o seguinte, se teve espaço, ou vocês estão pensando em considerar que a avaliação de PPGs de universidades particulares pode se flexibilizar para absorver a licença maternidade. A gente está falando aí a questão do tempo, né? Então, por exemplo, realmente, se tiver esses meses a mais, vai ser uma pesquisa mais demorada. E eu vi que vocês propuseram tirar essa pesquisadora, né, do cálculo. Mas, e a questão do resultado final? Porque o recurso é muito mais limitado para universidades particulares, o número de bolsa é muito pequeno. Então, assim, deixar uma bolsa alocada na licença maternidade realmente parece como um prejuízo muito grande para o programa. E aí vai contra as nossas agendas aqui, né? Então, eu queria saber se na discussão de vocês tem esse espaço das universidades particulares também. Então, essa foi uma das primeiras, a minha maior luta particularmente, porque eu trabalhei 9 anos na PUC e eu saí de um programa de pós-graduação por ter tido 2 licenças maternidades num quadriênio. Então, a nossa proposta é que seja colocado que quando tenha a licença maternidade, o coordenador, junto com a professora, evidentemente, faça a opção se vai ser retirada ou não da avaliação. Ela não vai ser retirada da pós-graduação. E a bolsa, para que alguém a substitua no laboratório, também vai ser eletiva, mas que hoje não é. Então, por exemplo, e aí olha outra coisa também que me surpreendeu muito. O meu caso, eu levei para a reitoria e fiz uma reclamação formal para a CAPES do que havia acontecido. Porque o que o reitor me falou da PUC? Eu não posso fazer nada por ti, porque o programa vai ser avaliado nesse quadriênio, a tua publicação diminuiu, nós temos aqui, nosso número é pequeno, nós somos poucos professores de dedicação exclusiva, nós precisamos manter a nota, né? Porque senão para eles é muito maior o prejuízo financeiro e tudo mais. E então a gente não pode te contemplar. O problema não é eu não estou fazendo a injustiça contigo. Quem está fazendo a injustiça contigo é a CAPES. Então eu fui à CAPES e fiz uma reclamação formal. E aí quando a gente foi para o grupo, uma pessoa da avaliação falou: uma vez uma professora fez uma reclamação e aí a reclamação era minha. Então, assim, e eu acho que não acontece só comigo. Isso aconteceu com várias pessoas, mas as pessoas não fazem essa reclamação formal também. Eu não estou aqui dizendo que isso seja desculpa para que não seja solucionado esse problema, mas eu acho que, como a colega falou lá, a gente tem que botar o pé na porta em todos os sentidos. A gente também tem que falar as injustiças que estão acontecendo. Então, a nossa forma de fomentar, solucionar isso, seria realmente a pessoa, a mulher que saiu de licença maternidade, ter opção junto ao coordenador e não ser avaliada naquele quadriênio. Eu sei que isso não é a única solução. Com os estudos da Fernanda, a gente vê que isso vai se propagar para mais 4 anos, né? Não vai ser só no ano que tu sair de licença. Mas, como a professora Catemari também falou, a gente não podia fazer tudo o que a gente queria, a gente teve que escolher alguns inícios de ações. Então, um seria esse, mas a pessoa não seria, de forma alguma, desvinculada ao programa. E a segunda era ela poder contar com uma bolsa de pós-doutorado pela CAPES para substituí-la, caso o laboratório, enfim. Não sei se alguém... Como o pessoal, né, nas universidades particulares, o grande medo é essa avaliação da CAPES, realmente, e no CLT funciona bastante essa substituto, né? Então, alguém cobrindo a licença maternidade. Se houvesse, eu sei que pode parecer pedir demais, mas se houvesse esse recurso a mais para pagar o substituto, você garante que a pesquisa continua, porque também tem isso, né? O prejuízo na pesquisa em si. E aí você mantém a bolsa da mulher que teve o filho e também do substituto. Boa tarde.
Na verdade, eu tenho uma pergunta no aspecto prático só. Esse documento que vocês fizeram, ele foi publicizado de alguma forma? A gente consegue acessar ele? Então, não, porque ele não está aprovado, nem na instância mínima ainda, né? A gente foi assim interrompido com a bola ali pronta para fazer o gol, infelizmente. Não, eu pergunto isso porque um dos enfrentamentos que a gente passa, todas as vezes que a gente vai levantar essas questões, é que a instituição responde a gente assim, mas não existe nada a respeito disso. Né? Então, nós viemos, na verdade, pensando assim que todas as informações que a gente consegue ter acesso, elas servem de suporte quando a gente vai entrar com uma carta de reclamação, quando a gente vai pedir uma nova política institucional. Com certeza. Então, eu perguntei na esperança de que... Não, na verdade, depois eu vou falar da FAPERJ, eu estava esperando esse documento para me ajudar na FAPERJ, né? Apoiar lá, ó, a CAPES já está assim, vamos também, né, trabalhar aqui. Infelizmente mesmo, assim, a gente está com super pena, mas assim, não perdemos as esperanças totalmente, né? Quem sabe? Mas infelizmente ele não está totalmente disponível. Tem lá... Oi, na verdade, assim, eu sei que não é o foco específico do nosso evento, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, né, como a Catemari colocou, da questão da discussão, como é um grupo de gênero, na verdade, né, dos LGBTQ+. Porque, assim, na UFABC temos uma docente mulher trans, né, e a gente sabe das enormes dificuldades. Aprovamos as cotas, né, trans na UFABC, a Federal da Bahia tem também, né, cotas trans, e a gente sabe da dificuldade, né, dessas mulheres chegarem na universidade e depois na pós-graduação. Então, eu queria, assim, que vocês falassem um pouco mais, né, vamos dizer assim, nós outras letras, por exemplo, eu sou uma mulher bissexual, é um outro tipo de enfrentamento que a gente tem, mas as pessoas trans, eu falo que a dificuldade é ainda muito maior. Então, se vocês pudessem falar um pouco mais. Obrigada. Com certeza, assim, são outras... Estamos juntos aí, uma mulher bissexual também, casada com uma mulher, e assim, é isso. Eu não sei, né, eu não tenho a experiência, as vivências que a população trans tem no Brasil, um país onde a expectativa de vida para uma pessoa trans é de 33 anos de idade. É um absurdo, né? Então, é um grupo que está muito vulnerável, que está fora das universidades, que as poucas pessoas trans que chegam na universidade enfrentam muitos problemas, e tem problemas, questões técnicas que a gente discutiu, por exemplo, do nome, né, e de coisas assim, várias, e tem coisas que a gente discutiu no grupo, por exemplo, né, dando essa coisa de dentro, assim, coisas do sistema. Aí tinha que chamar quem era o técnico que trabalhava com o sistema lá do computador. O que é possível a gente fazer? Tem como colocar este box? Esse não tem, porque isso está conectado com a plataforma não sei que lá, e daí para mudar isso tem que falar com não sei quemzinho. Então tem umas coisas assim que parecem absurdas, surreais, assim, mas que para a gente conseguir coletar uma informação tem que ver com várias instâncias para ver se consegue, com sistemas que se conectam. Né? Eu acho que a discussão das pessoas, do público em geral, LGBT+, né? Ainda é incipiente, mas está sendo ampliada, porque também está sendo ampliado o número de pessoas trans entrando nas universidades. E, apesar do governo atual, né, eu acredito, e não só numa questão assim, de esperança, né? Mas eu acredito que a gente vai continuar ampliando essa discussão, até porque está se ampliando a tentativa de silenciamento. Então, quanto mais se amplia a tentativa de silenciamento, também mais a gente né, responde. Então, eu acredito nisso, que a gente... Não, só para vocês entenderem assim, um pouco do contexto, né, do quão inovador foi esse GT dentro da CAPES. A gente sentiu, né, Catemari, nas apresentações, tinha a figura que eu escolhi para fazer a divulgação da palestra que eu ia dar era uma mulher carregando um peso, né, da cruz, do símbolo de ser mulher.
E o pessoal da imprensa da CAPES não estava querendo veicular essa figura na divulgação. Então, assim, há um longo caminho a ser percorrido, né? E aí a gente fica nesse conflito que a Cátia falou, né? Quanto a gente força para ir tudo, ou se a gente vai aos poucos e vai colocando e vai entrando, né? Na primeira questão da mulher, a questão da mulher negra, que é outra questão, né? Então, é um pouco do nosso conflito também, como é que a gente lida com isso. Mas só para dar ideia para vocês, que ainda é um ambiente, como foi muito falado aqui pela Ana, né, de manhã, a gente está num ambiente extremamente masculino, extremamente. Eu acho que assim é o topo do... Né? Então, até as relações, como as coisas são, né? A postura das pessoas quando assistem às nossas palestras é bem dura. Gostaria de agradecer a Aline, a Catemari e a Letícia pela apresentação, né? E também o documento me chama muita atenção, né? Pelo menos a parte que vocês apresentaram, ela já começa a brilhar os olhos porque ela traz muito mais decência ao papel da mulher na ciência, né? E tendo essas atividades agora congeladas, né? Que é uma palavra que está bastante atual no nosso momento, mas suspensas, o que vocês veem de prioridade, de algo que a gente possa não parar, né? Então, tem esse documento, acho que esse documento digamos assim, é um marco, e como ele pode, né, uma vez que ele, por enquanto, não tramita na CAPES e tal, mas como ele pode, essas diretrizes que vocês criaram, como é que o que vocês veem de prioridade, né, que elas possam circular, o que a gente possa ir fazendo nas universidades, né? E a Letícia, eu tive a oportunidade de conversar com ela ainda, né? E eu vi esse movimento acontecendo na UF aí. Eu lamento eu não ter pegado ele, mas imagino que muita gente vai se beneficiar dele agora. Então, acho que tem uma parada por um lado, mas tem um levante aí também, né? Tem um movimento, vocês fizeram essa ligação, né, com o primeiro simpósio do ano passado. Então, como esse simpósio agora pode, de repente, fortalecer ou encaminhar, né? Isso que, por um lado, está parado, mas que, por outro, pode tomar uma grande dimensão. Com certeza. Está congelado a nossa ação lá na CAPES, né? Mas nós não estamos congeladas, nem vocês. Então, é isso. A Letícia está fazendo as ações lá no Rio, a professora Catemari na Bahia, eu estou fazendo aqui, e várias outras pessoas. Lá na URGS, a gente começou com um coletivo de mulheres, estou palestrando sobre o GT da CAPES em vários lugares, na próxima semana eu vou estar na Federal de Santa Catarina, falar do GT, falar que ele está congelado, mostrar para as pessoas que existe, mostrar os problemas, mostrar que possíveis soluções. Então, eu acho que isso mobiliza mais pessoas a querer que isso descongele, né? Então, eu acho que seria por aí a nossa tentativa de dar continuidade. E uma outra coisa é que, assim, esse documento, né, ele não está aprovado nas instâncias da CAPES, mas eu acho que é algo que, assim, ele já gerou o movimento lá na UF, né? Então, tem o documento da UF, tem as coisas que elas estão criando lá. Então, isso também pode servir para dizer, olha, estão fazendo lá, tem esse documento, isso já aconteceu. Então, esse não passou, mas a gente começa a ter outros referenciais que, apesar do documento não aprovado, ele já começa a criar movimento, né, nas instituições. Oi. Primeira coisa que eu gostaria de parabenizar vocês por esse GT, porque são um exemplo para nós. Assim, eu participo da comissão de gênero que foi criada também em 2018 na Sociedade Brasileira de Matemática, e depois agora a gente juntou com a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, então, né, trabalhamos sobre o mesmo assunto. E, bom, lá a questão de gênero é muito forte, tanto que nós fomos criadas em janeiro de 2018 e nunca conseguimos uma reunião presencial. As questões são muito fortes, por isso que eu parabenizo muito vocês. E eu queria, então, aqui aproveitar essa oportunidade para trazer... sou super inexperiente no assunto, e a gente começou a levantar dados, né, dados específicos, olhar as nossas alunas lá, e então nos questionamos e não soubemos ainda resolver essa questão binária. Quando levantamos dados,
masculino, feminino, e aí por isso que eu quero perguntar essa questão do gênero. E aí alguém sugeriu, então, outros. E, por exemplo, fomos olhar a nossa ficha de o sócio da Sociedade Brasileira de Matemática, como os dados, nossos dados, né? Nós não tínhamos os nossos dados. E lá está, masculino, feminino. Então, a gente quer, junto ao pessoal de TI, implementar outra opção, e aí estamos, neste momento, divagando se só outros é suficiente, ou o que colocar. Eu não sei o que colocar e nós não sabemos. Então, como não somos especialistas no assunto, então eu gostaria de um auxílio nisso. Eu vou depois, que agora eu não vou... Se eu buscar aqui, eu não vou lembrar, mas vai ter alguma página do evento, alguma coisa aqui para compartilhar alguma matéria? Pronto, eu posso passar um material que que agora eu não lembro exatamente qual é o nome do... mas é alguma coisa de direitos humanos, é Centro de Direitos Humanos, alguma coisa assim, que tem umas diretrizes para fazer formulários e questionários e surveys em geral que sejam inclusivos em relação a gênero. Então, várias perguntas, porque também se pergunta muitas vezes assim, é mulher? É cis ou trans? Quer dizer, é mulher. Isso é uma pergunta, né? Você pode perguntar se a pessoa se identifica enquanto mulher. E não importa se é uma pessoa trans ou se é uma pessoa cis. Assim, se a pessoa se identifica como mulher, ela se identifica como mulher, ponto. E eu posso perguntar isso e perguntar se ela se identifica como pertencente ao grupo LGBT, por exemplo, mais. Né? Então, e quando a gente fala esse mais, assim, é para incluir outras dessas várias letras que tem, que ajudam pessoas a se identificarem e que não estão compreendidas só no LGBT. Então, a gente coloca mais os LGBTQ, ITT, então mais é uma abreviação. Mas então esse guia eu acho ele muito bom, eu uso e recomendo assim para as pessoas, porque é isso, dá uma diretriz. Às vezes a gente não sabe, como é que eu vou saber, né? A gente não sabe, é novo, e aí isso dá legal, isso aqui nunca tinha pensado sobre isso, então eu vou passar para você depois e aí você fica divulgado para todo mundo. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luana, eu sou biomédica e doutoranda da Unifesp. E ouvindo todos vocês, inclusive em relação ao GT, eu achei a oportunidade de falar um pouquinho da experiência que está acontecendo na Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho com infertilidade masculina. Meu mestrado e doutorado são com foco nisso. E além de trabalhar na bancada, eu estou sempre em reuniões médicas, discutindo casos clínicos, e a infertilidade é o nosso foco de estudo, né? Muitos casos de fator feminino, fator masculino relacionado à fertilidade. E, junto a isso, a questão de ter chegado aos 30 anos me fez começar a questionar essa questão, né? Da criopreservação de óvulos e tudo mais. E, para vocês terem ideia, até mesmo a gente que está dentro dessa área tão próximo a esse assunto, a gente não para pensar sobre isso, né? Será que eu congelo? Não. Eu vou permitir essa oportunidade de decidir se eu quero ser mãe agora ou depois. E aí comecei a questionar isso junto ao meu orientador, que é médico veterinário, e ele falou assim: eu acho incrível vocês conversarem sobre isso, e eu acho que vocês têm que, mulheres, ir tomar essa iniciativa e começar a falar isso na universidade. E aquela pulguinha ficou atrás da minha orelha. Foi quando eu convidei uma professora do departamento de psicobiologia, e ela adorou, e a gente então criou o GT de Mulheres na Ciência na Unifesp. Fizemos algumas reuniões, convidamos... hoje o grupo é composto por uma psicóloga, pelo professor, né, o meu orientador médico veterinário, por duas biomédicas, uma professora e eu discente, uma médica e uma advogada. Então, apesar dos poucos encontros, também a gente conseguiu fazer algumas ações. Fomos convidados para uma palestra de um curso de verão para falar sobre maternidade e planejamento de carreira. A gente conseguiu produzir o gibizinho que vocês receberam
foi a edição número 6 de um projeto que já existia da Dona Ciência. E nessa edição a gente falou sobre meninas e mulheres na ciência, com o intuito mesmo de divulgar para uma faixa grande etária de crianças e adolescentes, para mostrar que mulheres e meninas podem ser sim, cientistas, né? E aí as demandas começaram a chegar em poucos encontros e poucas reuniões. A professora Mônica, que foi a professora que topou de cara da gente fazer esse GT, estava no momento de reforma no departamento, e a primeira demanda foi: por que a gente nunca pensou em um fraldário e uma sala de aleitamento? E aí ela prontamente conseguiu resolver essa questão. Então, para a gente ter noção, e é engraçado como as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim, sabe? E quando eu tive essa ideia do GT, aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri o simpósio que já tinha acontecido, eu descobri as pesquisas da Fernanda, os questionários, descobri vários blogs. E eu falei, gente, então a gente não está todo mundo pensando sobre isso, né? E vamos seguir e vamos conversar com isso. Então, eu quero parabenizar todo mundo, a iniciativa do simpósio, do projeto. Eu acho que a gente está no caminho certo. Às vezes dá vontade de dar um passo atrás, mas não. Aí eu vim aqui e vi todo mundo com essa ideia, com esse sangue nos olhos, que a gente fala lá em São Paulo. E é isso. A gente agora tem uma página no Instagram que está aos pouquinhos começando a se comunicar aí nas redes sociais. E eu gostaria de agradecer só por esse depoimento e falar que a gente está junto e a gente vai conseguir alcançar muitas coisas. E parabenizar o pessoal da CAPES aí que está com essa força total. Aí vamos torcer para que desenrole daqui para frente. Quem está organizando só. Boa tarde a todos. Parabéns, então, e que esse evento cada vez seja maior e mais seguido. Rapidamente, eu acho que nós somos poucos homens aqui, somos poucos. Por que somos poucos? Eu acho que os que estão aqui já estão engajados. Ponto. Devemos começar a mudar isso por nós mesmos. Me apavorou a similitude do serviço militar com a academia. Me apavorou. E é assim, tu vai para uma defesa de mestrado e doutorado, tu sabe que é que nem quartel. Por que eu vou te apertar? Porque me apertaram. Então a gente está acostumado a repetir o que é feito com a gente. Então acho que cabe muito a gente pensar em como é que a gente acaba com isso. Pô, eu não vou conseguir trazer os homens para cá, mas as crianças eu consigo. Né? Não, eu queria comentar. Hã? Não, a gente tem... Não, eu digo assim, o que é mais fácil? A gente conseguir mudar um conhecimento geral de casa, de baixo para cima ou de cima para baixo? Né? É complicado tu mudar ele de cima para baixo. Não é impossível. São coisas diferentes. Mas muitas aqui falaram, eu não posso, como a professora falou da pesquisa, eu não posso sair a campo com meu filho. Eu digo, por quê? Um homem não vai ficar 15 dias e o filho fica em casa com a mãe? Por que a mãe não pode ir ficar 15 dias e o filho ficar em casa com o pai? Porque a mulher já carrega parte da culpa de eu sou mãe, eu tenho que estar 100% com meu filho. Não precisa. Né? Ou seja, o pouco tempo que está, que seja bom. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar o chip nosso, né? Pouco a pouco. Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença num curto espaço de tempo. Não tentar primeiro mudar o chip dos outros, por isso que eu falei que é difícil, não é impossível, mas o nosso chip, nós fomos criados assim. Nós gaúchos, eu sou gaúcho, então essa identidade machista, ela é inerte, ela já vem assim, tu faz algumas coisas e tu pensa, por quê? Tu nem sabe, tu só está repetindo. Então tu tem que te cogitar, tem que começar a mudar. Então, só como homem gostaria de dar a palavra, muito obrigado, parabéns mais uma vez a todos os organizadores, a todos os presentes, e vamos começar mudando em casa, vamos começar, né, dando essa oportunidade de conversa. Obrigado. Uma última palavra? Só uma observação do que você falou, uma coisa que não deu tempo, que é muita coisa para falar, mas há programas internacionais que justamente visam homens líderes, e é sobre eles o alvo, né, dessa conscientização. Porque uma questão importante que foi falada aqui, hoje, né, a ciência não é diferente, mas no meio empresarial, no mundo, os homens é que decidem. Né? Então, a Ana falou muito bem, se você vai para a base, tem muita mulher, conforme você vai subindo, aquele clássico efeito tesoura.
Até porque quem decide quem ocupa os postos são os homens. Né? Então, um trabalho para hoje, que a gente, né, eu acho que trabalhar com as crianças é fundamental, concordo contigo, mas a gente tem que fazer um trabalho nas lideranças, né, nos homens líderes, para que eles se conscientizem. E a minha experiência, não sei das meninas, que assim, eu tô onde me chamam para falar. A Pâmela me chamou para o congresso de fisiologia, eu falei, eu não sei nem como eu vou, quem vai pagar, mas eu topo. Tá? Então, eu estou assim, onde me chamam eu vou. E a gente tem sentido nos homens, quando eles assistem às nossas palestras, eles ficam assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente. Né? Então, a gente consegue, claro que não todos, né? Claro que é uma longa, mas assim, a gente consegue sensibilizar. Então, talvez as universidades, as instituições, elas tivessem que fazer, olha só, você é obrigado a assistir aquela palestra. Você vai lá e vai ficar 1 hora, 2, escutando sobre isso. Né, lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, em vários locais, isso já acontece. Né? E talvez a gente tenha que fazer programas específicos para homens líderes, para que eles entendam que esse espaço tem que ser ocupado. Né?